Boa noite. Voltamos a apresentar o Cultura Livre, o nosso encontro semanal com a cultura mato-grossense. Hoje vamos falar da trajetória e também do futuro de um dos grupos mais premiados e respeitados do nosso estado. A gente fala do Teatro Fúria. E eles estão com as inscrições abertas para o Centro de Desenvolvimento de Talentos, através do projeto Caixa Mágica 2.0. Uma oportunidade para você, artista, se capacitarem e também entrarem nessa linguagem única do teatro que o Teatro Fúria faz. Então, para falar um pouquinho desse projeto, a gente recebe aqui a atriz, produtora Carolina Argenta. Boa noite, Carolina. Boa noite, obrigada, Elô. Uma honra ter você aqui e poder falar desse projeto. Você que também é coordenadora, né, do projeto. Sim. E também conversar com você, Péricles. Boa noite, Boa seja noite. bem-vindo. Você que é ator, diretor, dramaturgo, assim, multiartista, é uma honra ter você aqui novamente. E também um dos fundadores, né, do Teatro Fúria, que está aí desde 1998. É chão, hein, meu amigo? Uhum. Parabéns aí por resistir, fazer arte. A gente sabe o tanto que é difícil fazer arte aqui no nosso estado, no Brasil, na verdade no mundo, né? Sim. E vamos lá, né? Vamos falar de Caixa Mágica 2.0. E para a gente começar, Péricles, fala um pouquinho para a gente do Teatro Fúria lá, que nasceu lá em 1998. E ele se tornou, assim, um expoente de intervenções urbanas, performance, espetáculos. E fala um pouquinho por que você também vocês, né, se reuniram para fazer aí a Caixa Mágica 2.0. O Teatro Fúria, ele foi fundado em 98, na época que a gente era amador. A gente era membros do Núcleo Ânima de Teatro, que era um grupo que era uma coleção de outros grupos. Um núcleo de teatro que funcionava no IFMT. Então, tinha vários núcleos de teatro que eram pessoas assim que se uniam por empatia, né, modo de ver o mundo, modo de ver o teatro. Então fazia várias panelinhas, né, e essas panelinhas viravam grupos de teatro. Grandes grupos daqui, profissionais daqui de Cuiabá, eles são oriundos do Ânimo. O Ânimo foi, acho que é o maior celeiro de artistas na ativa, profissionais, né. Aqui em Cuiabá, por exemplo, o Leonir Vitório, ele é do Ânima, né, o Marquete passou pelo Ânima. Tem várias pessoas que passaram pelo Ânima para virar o Butaca, né. Que passaram pelo Ânima e estão na ativa até hoje. E então o Teatro Fúria era um desses núcleos, era um núcleo que eu tinha os meus amigos, as pessoas que pensavam no teatro do modo que eu pensava, e a gente fundou esse grupo. E numa época em que a gente estava passando assim, né, da adolescência para a idade adulta, a gente percebeu que a arte era a nossa vida, que era a coisa mais que era o nosso destino mesmo, né? E a partir disso, a gente fez com que o Teatro Fúria se tornasse um grupo profissional. A gente saiu do Ânima e começamos a navegar com nossos próprios remos, digamos assim, né? E a Caixa Mágica foi uma das produções, né, profissionais que a gente deu a divulgação do nome Teatro Fúria, né? Porque deu a divulgação para o nosso teatro. A partir da Caixa Mágica, a gente viajou pelo palco giratório, não só com a Caixa Mágica Nepal, Caixa Mágica, Apartamento 501 e Frederica, Verdade Maior Corpo. A gente viajou pelo país todo, por festivais de teatro, programas de circulação de espetáculos como o palco giratório, né? Muito legal. E chegou uma época que houve um racho no grupo, as pessoas foram embora e eu fiquei impossibilitado de manter a Caixa Mágica porque não tinha tripulantes, né, para navegar nisso, né? E fizemos os nossos caminhos e agora a gente resolveu montar essa linguagem teatral de novo, porque a gente percebeu que nesse passar desses anos todos as pessoas comentam muito, né, a respeito da Caixa Mágica, dos espetáculos que eram construídos ali, né? E a gente percebeu, deu tesão de novo de montar, né? E é isso que a gente está fazendo. Que legal. E eu acho que é uma oportunidade também para juntar mais gente, né? A gente tem, por um tempo, vocês dois, né, com vários espetáculos, a gente tem visto aí, né? Então, é um momento, sei lá, de trazer novas pessoas, né?
fazer aquele movimento que a gente gosta, né, no teatro. E, Carol, e falando em movimento, né, vocês estão buscando 10 artistas para o Centro de Desenvolvimento de Talentos, que é o CDT. Então, fala um pouquinho para a gente quais são os conceitos exatamente que vocês querem de marionetes humanas. Por que isso exige um treinamento tão específico assim? De 7 meses, né? Vão ser 7 meses. Na real, não é 7 meses os iniciais, né? Isso aqui é um treinamento para o tempo todo. Quando você monta um espetáculo, você está sempre desenvolvendo. O básico são 7 meses. Então, a gente, bom, continuando, até porque uma coisa puxa a outra, a gente conseguiu entrar com esse projeto, né, no edital da CECEL, do MT Criativo, através da Política Nacional Aldir Blanc, ciclo 1. E a gente conseguiu dinheiro para fazer esse processo de treinamento, né? Porque uma coisa é a gente desejar trazer outras pessoas para o grupo e outra coisa é a gente não ter como formar essas pessoas, né? Então, assim, tinha também o desejo de trazer mais tripulantes para o Teatro Fúria, para a gente poder trabalhar com espetáculos maiores mesmo. E aí surgiu essa possibilidade de abrir a gente batizou de Centro de Desenvolvimento de Talentos, Fúria, que a gente vai selecionar essas pessoas que são artistas, pessoas que já têm experiência, pessoas que têm o mínimo de experiência também são bem-vindas, não é que não pode participar do processo seletivo, né? A gente vai fazer esse processo seletivo em 2 etapas. A primeira delas é a inscrição, é o envio de portfólio, currículo, para a gente saber qual é o conhecimento dessa pessoa interessada na linguagem teatral. E depois a gente vai fazer uma entrevista, né, presencial, para a gente se conhecer, entender também as disponibilidades dessa pessoa, né? E aí a gente vai selecionar essas 10 pessoas. Por que só 10 pessoas, né? Só ou tantas, né? Depende do ponto de vista. Mas a gente quer fazer um processo de treinamento sério, assim, né? De treinamento mesmo, como a gente costuma fazer no Teatro Fúria. Então, quando a gente abre para muitas pessoas, né? Já vira uma coisa mais assim, curso de teatro, já é né, mais solto, assim. Então, a gente quer focar bem nessas pessoas e, ao longo do processo, a gente vai se conhecendo, vai vendo qual é a real intenção dessas pessoas que estão ali, né? Porque nosso objetivo mesmo é trazer essas pessoas para dentro do grupo, sabe? De entrar como tripulantes, não só nesse primeiro trabalho que vai ser montado dentro da Caixa Mágica, mas em outros, assim, para fazer parte mesmo, para abraçar o Teatro Fúria como meu grupo. Agora, eu sou do Teatro Fúria. Então, isso a gente vai conseguir entender ao longo desse caminho aí de 7 meses aproximados, porque, na verdade, nem vai ser tanto, né? E aí, qual que era a outra pergunta? Desculpa. Não, é isso mesmo. Sobre a linguagem, Sim. a linguagem das marionetas humanas, né? É uma linguagem criada, se você quiser falar sobre isso, talvez seja ele que criou, são 2 coisas distintas. Uma que é a Caixa Mágica, que é a estrutura. Essa Caixa Mágica é uma estrutura que, a princípio, quando a gente criou ela lá no início do século, ela era apenas 9 buracos, né? Imagine um jogo da velha, digamos assim, né? São 3... Um cubo mágico, um cubo, né? Mágico. 3 buracos aqui, 3 e 3, né? 9 buracos. Aí as marionetas, esse aqui é a estrutura da Caixa Mágica, digamos assim. Aí, para você trabalhar nessa estrutura, a gente trabalha uma linguagem chamada marionetas humanas. Por que marionetas humanas? Porque nessa estrutura a gente fragmenta o nosso corpo e fazemos quebra-cabeça, digamos assim. A cabeça de um ator com o braço de um outro que vem aqui, a perna de um outro que vem aqui, faz... digamos, ações, né? Ações com quebra-cabeças desconjuntados, né, das pessoas. Então, é como se fossem marionetas, né? Você a despeito de você trabalhar o ator no corpo todo, o que é expressado é apenas um braço, então apenas uma perna, então, apenas uma cabeça com o braço de outra pessoa, vai juntando. Aí a Caixa Mágica é a estrutura e as marionetas humanas é a linguagem. Nessa linguagem das marionetas humanas, a gente utiliza muito o trabalho de mímica, que é um trabalho específico para fragmentação muscular, fragmentação corporal,
e palhaçaria, que para causar o carisma, né, o carisma aberto assim para muitas pessoas verem, e vamos ter também trabalhos vocais. Então esse curso, esse centro de treinamento de talentos, ele vai ser muito útil para a gente trazer os tripulantes para saber a nossa linguagem, mas vai ser muito útil também para as pessoas que não forem, muitas pessoas talvez não vão ser embarcadas no grupo, por vários motivos. Né? Enfim. Agenda, várias coisas, inclusive várias coisas, que a gente pode até conversar a respeito depois. Mas essas pessoas não perderão o seu tempo, o tempo delas, porque elas vão desenvolver a palhaçaria, elas vão desenvolver trabalhos vocais, elas vão desenvolver trabalho de corporal, né? Que vão ser utilizados na vida delas, né? Independentemente de trabalhar conosco ou não. Né? E talvez também, nesse primeiro momento não trabalhe, mas pode ter outra oportunidade, já teve ali com vocês, gostou, talvez nesse trabalho não se identifica, mas para um próximo, né? Exatamente, é isso que a gente pensa, assim, de ter algumas pessoas já que têm uma noção, que conseguem trabalhar já essa linguagem, já estão prontas para, num próximo momento, a gente sabe quem vai chamar, né? Sabe quem, e eles também, né? Sabem com quem poderiam trabalhar. Exato. Então, além das oficinas serem gratuitas, então você que for lá se inscrever, você vai ter toda essa oficina que o Péricles e a Carol tá falando aqui, gratuitamente. E aí, dessas 10 pessoas, 5 vão integrar o grupo, né? Para esse trabalho, para esse primeiro trabalho, e as outras 5 vão aí também criando esse portfólio, criando também essa conexão com o Teatro Fúria e ter talvez uma próxima oportunidade, né? A princípio sim, 5, né? Vai que a gente se apaixone perdidamente por mais pessoas. 10, né? A gente vai e embarca todo mundo, né, cara? Sabe, porque o espetáculo nem existe ainda, então assim, não necessariamente vai ser com 5 atores ou 6 atores. Então, a gente colocou uma ideia, mais ou menos isso, né? E a gente não sabe, vai que todo mundo, a gente fala, nossa, tá incrível, vamos fazer aqui todo com 10 mundo, embarca atores. todo mundo, né? Ou só 3, né? A gente não sabe como vai ser o processo, mas o importante é que essas 10 pessoas estejam ali na formação, disponíveis e dispostas para aquilo, né? Sim. As oficinas vão acontecer durante a semana na UFMT. Tem um lugar específico? Já tem as datas durante a semana? Ainda não? Vai ser decidido? Como vai ficar isso? Não, a gente já está direcionando, porque a gente conseguiu esse espaço lá na UFMT, vai ser no IL. Conseguimos através do Wesley, que é nosso muito querido amigo e agora estava no teatro, né? Diretor do teatro da UFMT, então a gente teve que já definir esses dias por conta da solicitação, então os treinamentos vão acontecer às terças e às sextas, durante o período da tarde, né? Serão mais ou menos 3 horas de treinamento, de 2 dias por semana. Mas assim, a gente já definiu esses dias por causa dessa solicitação que a gente precisava ter, né? Mas aí a gente vai tentar entender também com as pessoas que vão entrar, né? Como que vai ser isso. Às vezes a gente pode tentar adaptar para outro dia. Sim. Enfim, a gente quer facilitar também, claro, né? Para a gente trazer as pessoas para o grupo, senão fica muito distante, né? Que legal. E aí, a princípio, vai ser isso. Muito legal, feliz demais aí. Gente, Carol, além do Péricles, né, que vai estar lá com você vocês trazem o Gabriel Guimard, é isso? De Porto Alegre, ele também vai vir fazer parte, vai ministrar essas oficinas. Conta como que funciona essa parceria, como que vai funcionar isso? Sim, ele é um dos artistas convidados que vai vir fazer a oficina de mímica e palhaçaria, porque ele é especialista nessas duas categorias, né? E aí a gente convidou ele, vai ser um intensivão, assim, de 1 semana, super intensiva, então para quem for se inscrever, mas eu não queria assustar as pessoas já dizendo assim, olha, vai ter 1 semana intensa, mas como ele vem para fazer os 2 cursos, então a gente optou por ele ficar todo o período, e aí vai variar, a gente vai começar num fim de semana, vai ser o fim de semana inteiro, depois ao longo da semana à noite, a gente vai definir ainda esses horários, né, conforme até as necessidades do grupo que já tiver selecionado, porque vai acontecer em junho, provavelmente, né, essa oficina com ele. Aí a gente vai ajustar conforme o grupo mesmo, assim.
Muito bom. Então, e as inscrições vão até amanhã, né, que é dia 27 de março. Então, você que está acompanhando, já corre lá, @Teatro Fúria. A gente tem o Instagram aí, produção do Teatro Fúria, para passar. É só ir no link na bio, né, do Teatro Fúria. Sim. E lá vocês conseguem fazer a inscrição. É indispensável constar também o portfólio para a pessoa tem que ter um portfólio ou é indispensável isso, Carol, para fazer a inscrição? Assim, indispensável não, porque é um formulário, você vai preencher, tem um espaço lá para colocar um link de acesso ao seu portfólio, né? Eu sei que tem gente que não sabe, não tem portfólio, não consegue colocar o link de acesso, mas é importante a gente saber já um pouco da trajetória dessas pessoas, porque a gente vai fazer uma entrevista presencial e não é que na entrevista a gente vai saber toda a trajetória dela. É bom a gente ter uma ideia antes para saber quem é essa pessoa, né? Qual é a experiência dela nas artes, enfim. Mas não é indispensável. Você pode se inscrever e depois entrar em contato, enviar para a gente por e-mail, manda um DM lá que a gente se fala. Muito bom. E Péricles, assim, depois de mais de 20 anos aí com os espetáculos, né, consagrados, viagens, palco giratório, o que você espera aí para esse próximo trabalho, né, desse novo formato aí que vocês adotaram, que é de fazer um centro de desenvolvimento, né, e chamar novos artistas aí para compor o Teatro Fúria? Eu espero que vai ser um plus de tesão para o nosso grupo, né? Um plus de euforia, né? Vai ser mais gente agregando aí. Exatamente. É uma renovada, assim, até tem muita gente, né, agora, assim, a gente está vendo uma galera saindo da MT Escola, se formando, né? Sem perspectiva também. Tem muitos atores, tem uma galera querendo trabalhar, jovens, né, com vontade mesmo, assim, de aprender, de viver experiências, e eu acho que isso é sempre estimulante para a gente, né? Então, eu acho que vai ser bem, no mínimo, divertido. E, Carol, conta pra gente. Então, as oficinas, elas estão previstas para começar em abril e vão até outubro, é isso? Mais ou menos. A gente não tem a data ainda final, porque vai depender desse processo de montagem do espetáculo, até que ponto a gente vai para poder começar a trabalhar, né, especificamente o espetáculo. Mas aí vai ter uma parte desse processo aí de treinamento que a gente já vai ter a caixa, né, já vai ter a estrutura cênica para as pessoas trabalharem. Então, eu coloquei aproximadamente 7 meses, mas talvez seja 8, talvez seja 6, né? Depende até que ponto essa pessoa vai chegar, enfim. Mas tá tudo assim, meio assim, vamos ver como flui, né? A gente vai seguindo o flow. A gente faz um negócio, tem que ter pelo menos uma organização para apresentar a ideia e depois a gente vai ter que ter jogo de cintura sempre, né? O importante pra gente é que a pessoa tenha disponibilidade, né? Se for 5 meses, se for 6 meses, ok, mas ela se predispôs a estar ali por 7 meses fazendo aquilo, e isso é importante, assim, né? Então, por isso que a gente já definiu esse período. Muito bom. Então, gente, para você, classe artística de Mato Grosso, artista, ator, atriz, que está começando agora, ou que já tem uma grande bagagem, uma oportunidade para colaborar e para entrar também com o Teatro Fúria, com Caixa Mágica 2.0, um espetáculo incrível que já foi feito há alguns anos atrás, que vai voltar agora com uma nova roupagem e que você vai ter a oportunidade de fazer parte aí dessa 2.0, né? Dessa nova versão aí da Caixa Mágica. Então, para você que está vendo a gente, as inscrições vão até amanhã, dia 27. Então, já clica no Instagram, Teatro Fúria, @Teatro Fúria. Lá tem um link na bio onde você consegue fazer a inscrição. E é isso, seguir aí o processo de seleção, que vai ser a primeira etapa, essa inscrição pelo Google Drive, e depois você vai ter uma entrevista aí com a Carolina e com o Péricles, e depois disso vai ser chamado a integrar, e 10 artistas vão ser convidados a integrar essas oficinas, esse desenvolvimento de talentos. E é isso, a gente está muito feliz de ver o Fúria aí abrindo novos espaços, e é muito legal ver vocês que são artistas que a gente já acompanha e gosta muito do trabalho, trazer novos artistas também para essa linguagem que tem o Teatro Fúria, que eu acho que é bem diferente.
Então, parabéns. E é isso. Muito obrigado, Carol. Obrigado, Péricles, aí pela presença. E vida longa ao Teatro Fúria e à Caixa Mágica. Traga com vocês incríveis talentos aí pra gente da nossa cena, que a gente possa assistir e ver muita coisa acontecer. E você de casa aí que não é do teatro, que não é ator, mas venha pro teatro, vamos assistir teatro. O teatro tá cada vez mais incrível. Experiências assim de... é surreal, gente. Se você não segue o Teatro Fúria, já entra aí, @Teatro Fúria, já começa a seguir eles. E lá, além do Caixa Mágica, tem muitos outros trabalhos incríveis e você vai poder acompanhar a trajetória desse grupo. Parabéns, Obrigada, gente. Muito Grato obrigada. por tudo. Obrigada e Evoé. Laroevo, é. É isso, gente. Muito obrigada. Até mais. Valeu.